É sobre decisão de ser feliz e liberdade de escolha, que é baseada no livro Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles, com psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Então, não é, a busca dos seres humanos em geral é ser feliz, não é? De uma forma ou de outra, pelos muitos caminhos que são trilhados com esse objetivo. Às vezes não as melhores escolhas, mas as pessoas são tão diferentes, né? Os problemas são tão variados que não tem nem como se colocar uma fórmula certa para se buscar essa felicidade. Mas será então que existe algum caminho seguro para esse objetivo, para encontrar essa felicidade? Então, é o que veremos na palestra de hoje. Então, nessa busca, conseguir harmonia entre o equilíbrio orgânico, entre o corpo, não é, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para nós humanos, que milenarmente vivemos recorrendo às mais variadas com complexas experiências, né? Uma encarnação atrás da outra, nascendo como homens, nascendo como mulheres, dos mais variados tipos de experiências e vidas que nós pudemos ter até agora. Por instinto, o ser procura evitar o sofrimento ou libertar-se deles, utilizando-se de todos os recursos imagináveis, incluindo o suicídio, né? Outros recorrem variadas religiões, por exemplo, nessa busca de evitar o sofrimento. São tantos, como nós já falamos, os caminhos, tantas as complexas vivências nesse sentido. Jesus, psicoterapeuta em comum, propôs o autoexame em forma de receita para aquisição da paz, que também já ouvimos falar muito, né, de Santo Agostinho, que fazia diariamente esse exercício, avaliando todas as noites as suas ações, as suas atitudes, o que foi bom, o que poderia fazer melhor, e trabalhando, né, no que pode ser renovado. Então, o homem é o senhor dos seus caminhos. Os nossos destinos são consequências das nossas escolhas. Então, nesse sentido, na decisão de ser feliz, Joana recomenda como caminho para a nossa felicidade empenharmos-nos ao máximo para tornarmos nossa vida agradável a nós mesmos e aos outros. Primeiramente a nós mesmos e, por consequência, isso vai se alastrar ao nosso redor. Não ficar reclamando de tudo, né? Por exemplo, evitar drama, evitar agressividade, alimentar pensamentos positivos, né? Tem tantas coisas que nós podemos fazer mínimas que contribuem para tornarmos as nossas vidas mais agradáveis. Perceber que nossas mudanças e atitudes afetam aqueles os quais convivemos. Então, da forma que nós agimos, né? Por exemplo, falando somente de coisas negativas, vendo só negativismo à nossa volta, falando só de doença, ou, ao contrário, buscando sempre sermos gratos e comentar a respeito, né, distribuir esse sentimento com todo mundo, dessa forma, como nós devemos observar como essas atitudes afetam a nossa visão e o que nós atraímos para as nossas vidas. É importante transformarmos esses estímulos afligentes
né, o sofrimento em contribuição positiva, não nos lamentando, não sofrendo, não desistindo, buscarmos ver todas as bênçãos que nós recebemos diariamente, nas mínimas coisas que vêm do Pai, não é? E fazer esse exercício de transformação, como diz, nos exercitando quando vem algum pensamento negativo, algum sentimento né, de lamentação, tentarmos mudar essa atitude, mudar essa palavra, para que possamos transformar esse quadro geral de bem-estar. Então, tornando a nossa vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os nossos dias. É uma questão de mudança, né, de percepção. Ser feliz ou desventurado é minha opção voluntária. O que eu sou ou o que eu serei depende de mim. Não depende do vizinho, não depende do chefe, não depende dos nossos pais, não depende do marido, não depende dos amigos. Tudo vem de mim, minha escolha, nossa escolha. Então, a liberdade de escolha em ser feliz, o nosso livre-arbítrio, né? Esse direito vem do Pai, né? De escolher o que nós queremos para nossas vidas. Então, continua Joana dizendo que és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes viver. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfira para a opção do bem-estar. Então, como exemplo, semana passada eu estava conversando com uma pessoa sobre exercícios de meditação, transformação de vida, de sentimentos, buscando bem-estar, buscando a felicidade, e técnicas que se utilizou para isso, que essa pessoa buscou, e eu perguntei para ela em algum momento, mas por que tu decidiu fazer essa busca, né, dessas técnicas, buscar esse lado? E ela me falou que era porque ela tinha ficado cansada de sofrer, era por desespero mesmo. Então, ela começou a abrir os horizontes, buscar as opções, sair daquele meio, daquele círculo vicioso, né? E hoje ela se sente uma pessoa muito mais tranquila e muito diferente do que ela era há tempos atrás, um período curto de tempo, não muitos anos, mas, né, como rapidamente a gente consegue se transformar quando nós nos empenhamos para isso. E ninguém tem o destino do sofrimento, ainda ela diz. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, se hoje existe algum sofrimento pelo qual nós estamos passando, foi por alguma coisa que nós plantamos ainda nessa vida ou em alguma vida passada, e dessa forma nós devemos prestar muita atenção no que nós estamos fazendo hoje para nossas vidas futuras, para lá na frente, quando nós chegarmos numa nova existência, né, não continuarmos reclamando de sofrimento, se achando injustiçado, por que isso está acontecendo comigo, mas pensarmos hoje o que nós, conscientemente, o que nós estamos, né, criando para nós mesmos, quais caminhos nós estamos pondo no nosso futuro. Então, ainda falando do livre-arbítrio, o Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele diz que é a faculdade que permite o homem edificar, construir conscientemente o seu próprio destino,
possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional, né, no seu progresso do caminho que se desejar. Então, limitado a princípio, esse livre-arbítrio, né, a liberdade de escolha, ela vai se expandindo à medida que o homem cresce em espiritualidade. Então, hoje, no planeta de provas e expiações, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas limitado, né? Mas conforme nós vamos progredindo, esse direito, ele vai se expandindo. Então, um exemplo que eu trouxe do Charlie Brown para ilustrar essas nossas decisões de sofrer ou não, sermos melhores. Então, a figurinha ilustra bem. Então, aqui o Charlie Brown diz para a amiga, esta é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Então, discute bem a questão de, né, o que nós queremos e como nós podemos mudar com as nossas atitudes, aqui no exemplo, né, levantar a cabeça, começar a ver vida ao nosso redor, começar a ver o céu azul, o sol ou a chuva que nos acalma, mas não, eu tenho a opção também de querer sofrer, de ficar deprimida, então eu vou continuar nessa forma. Então, como uns slides atrás disse Jesus, o autoexame é uma ferramenta para essa busca da tranquilidade, busca da paz, né? Que fala, faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem ficarmos nos culpando, sofrendo pelo que nós fizemos, sem pieguismo desculpista, achando, né, traduzindo, deixando desculpa para tudo, porque eu fiz assim, porque o fulano fez assim para mim. Então, não ir por esse caminho. Sem coerção de qualquer natureza. Eu só vou fazer A se B acontecer, né? E logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Então, quer dizer, façamos essa análise como recomenda Santo Agostinho. O que nós não fizemos tão bem? O que nós precisamos melhorar? O que está me afligindo? Tracemos um plano, não precisa ser nada complexo. Então, se eu sofro de ansiedade, por exemplo, tentar entender o que é que está causando aquela minha ansiedade e atuar naquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem medo do escuro, então me causa ansiedade, né? O que eu posso fazer para mudar o medo do escuro? Então, eu vou colocar lâmpadas à noite acesa, vou botar uma música para que eu não me sinta sozinha, tenha, por exemplo, uma voz de alguém falando, só para ilustrar um plano básico do que nós podemos fazer. Lógico que vai ser muito mais complexo. Então, se nós temos problema com ansiedade ou com palavras agressivas, porque eu falo dessa forma agressiva porque foi assim que eu aprendi. Tudo bem, podemos, então, né, reconstruir isso, mudar a nossa atitude, exercitar o controle dessa palavra agressiva até que nós consigamos ter o total controle nesse campo, por exemplo. Se nós temos problemas de saúde, então, o que nós precisamos fazer para melhorar a saúde? Nós precisamos comer melhor, precisamos nos exercitar, precisamos mentalizar através de sentar num parque com árvores em volta, barulho de passarinho, e
né, para relaxamento, não sei, tem vários meios de se fazer, mas, né, fazer essa análise do que é que nos aflige e atuar naquela causa. Um exemplo legal que o Haroldo Dutra Dias dá em como fazer esse autoexame na página dele do Instagram, chama-se Aprenda a Lidar com os Problemas com um outro olhar, que eu vou passar aqui para assistirmos agora. Se meu melhor amigo ou alguém que eu amo tivesse esse mesmo pensamento que eu estou tendo agora, tivesse essa mesma interpretação, o que eu diria para essa pessoa? Se fosse alguém que você gosta, que desse essa interpretação, e você de fora, o que você diria? Porque quando nós estamos envolvidos numa situação, a nossa visão da situação é completamente diferente de alguém que está fora. Então, essa segunda pergunta, ela nos leva a um exercício muito valioso, muito precioso. Às vezes, para você resolver um problema, você precisa sair dele. Às vezes, para você enxergar melhor uma situação, você precisa se afastar dela, olhar como alguém que está de fora, ou buscar pessoas que estão de fora e ouvir. Procura as pessoas que você ama, procura os seus verdadeiros amigos, verdadeiros, as pessoas que são sinceras, as pessoas que verdadeiramente falam com você, mesmo que o que elas falem possam te desagradar. Procura essas pessoas e pergunta: você que está de fora, o que você acha dessa minha interpretação? Você acha que faz sentido? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu estou generalizando demais? Busca outras visões sobre aquele fato, sobre aquela circunstância. O que eu diria para essa? Estou tentando voltar na apresentação. Então, continuando, né, nessa transformação que ele fala, na renovação, ainda no livro de psicografia do Divaldo, a Joana fala que o processo que procede à ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, resumindo, né, tudo começa no pensamento, tudo começa na natureza mental. E tudo o que nós afirmamos ou nós negamos passa a se materializar no mundo físico. Então, se nós começamos a dizer, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não vou conseguir, né? Então, observemos o que nós estamos pensando. O que nós estamos criando para o nosso mundo material. Revisa quanto antes os teus planos de ação. Submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais
refazendo programas, estabelecendo metas novas. Quer dizer, o que nós estamos falando de análise, né? Olha de uma maneira, olha fora da situação, o que você diria para outra pessoa. Não adianta nós continuarmos fazendo sempre a mesma coisa e tentando, como se diz, obter um resultado diferente, né? Nós precisamos sair dessa zona de conforto e fazer, planejar e seguir o caminho com o objetivo que nós queremos, que, né, em direção à felicidade. Mas sempre continuar buscando fazer a mesma coisa, ficar sentado esperando, orando e que caia alguma coisa do céu para a gente. Não, a gente tem que, né, levantar e fazer, né, exercitar, fazer alguma coisa, sempre buscando, né, o nosso positivismo, a nossa gratidão para melhorar o que quer que seja que nós sentimos que precisa ser melhorado. Do site Espírito Imortal, eu busquei essa informação sobre a felicidade. Podemos ser felizes aqui. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem plenas condições de viverem bem e felizes, sem impedimentos externos para que isso se realize. Então, pensando, né, que, como a gente diz, não precisa se ter muito para ser feliz. Vamos observar as crianças, né? Quando a gente enche as crianças de presente, por exemplo, e o que fazem elas felizes é brincar com uma caixa de papelão e uma canetinha colorida. Né? É tão simples, a gente precisa de muito pouco realmente para ser feliz. Quantas pessoas que não têm muitos recursos, mas se sentem felizes mexendo num jardim, né, em contato com as plantas, com animais de estimação. Então, tanto quem tem muito quanto quem tem pouco tem condições de ser feliz. Se o Espiritismo afirma que este planeta não é própria à felicidade, ainda, né, estamos no planeta de provas e expiações, está se referindo à felicidade dos espíritos puros, sem mácula, algo que nem sequer concebemos. Mas nós podemos, sim, obter uma felicidade relativa, aquela que nós já conhecemos, porque já experimentamos muitas ou algumas vezes na vida. Então, por exemplo, um dia ir ao parque, caminhar numa trilha em meio ao verde, sentar na beira da praia, aproveitar o sol com o barulho do mar, né? Tantas coisas que nos fazem bem, que nós não precisamos de muitos recursos para conseguir essa paz. A questão fundamental é o ponto de vista, o ângulo pela qual nós vemos as coisas. Então, hoje, eu posso escolher ser feliz, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser grata, eu escolho me alimentar melhor, eu escolho ajudar as pessoas, né? Isso faz tão bem. Eu escolho acordar bem comigo mesma. Então, em vez de levantarmos de manhã cedo já reclamando, acordemos, né, agradecendo um dia novo, mentalizando que vai ser um dia bom, por exemplo. Então, como caminho para ser feliz, para sermos felizes, né, nós podemos observar a qualidade dos nossos pensamentos, fazer uma autoanálise, um autoexame das nossas atitudes e fazermos as mudanças necessárias, fazermos um planejamento, mudarmos esses nossos padrões. Ferramentas que não nos custam nada e não dependem de ninguém, né? Depende de nós mesmos. Então, como frase final,
do livro, ainda a mentora do Divaldo diz: podes e deves ser feliz. Essa é a tua liberdade de escolha. E aqui encerramos então nossa palestra. Muito obrigada pela presença de todos e espero que todos nós consigamos nos lembrar no nosso dia a dia que nós temos força e que nós podemos e devemos buscar esse direito que nós temos, da paz, da tranquilidade, de sermos felizes. Muito obrigada.